Boa noite, sexto ano. Nós vamos continuar o capítulo 6. Capítulo 6, parte 2, Roma. E você pode perguntar, nós estávamos falando de Grécia, da Grécia, então por que agora dar um salto de qualidade para Roma? Primeiro que o Império Romano prestou um grande serviço à humanidade. Naquele período, as lutas se travavam e as pessoas destruíam a civilização e estabeleciam uma nova civilização. O Império Romano fez uma nova abordagem. Em vez de destruir a nação, vamos citar a Grécia, por exemplo, em vez de destruir a Grécia, ele dominava a Grécia, matava alguns gregos, colocava os seus soldados na Grécia e estabelecia ali o Império Romano. Em Roma, mas também agora na Grécia através do seu domínio territorial cultural. Detalhe, também respeitando a cultura local. Tanto é que a Grécia vai absorver muito da cultura grega, né? Vai usar muita cultura grega para continuar o seu domínio territorial e cultural do mundo. A origem da cidade de Roma, não é, da cidade romana, que nós queremos trabalhar, duas grandes civilizações, os itálicos, e além dos itálicos, que eram pastores, agricultores da região, eles vão se juntar aos etruscos. Etruscos era um povo que dominava a região, além de dominar a região também eram agricultores, pastores e com o conceito de cidade-estado. Sempre o conceito de cidade-estado sendo retomado. O que é o conceito de cidade-estado? Embora todos fossem da mesma civilização, todos fossem um povo só, ninguém tinha compromisso com a outra cidade, nem compromisso religioso, nem compromisso militar. Cada um tocava a sua vida, cada um tinha o seu rei e o seu governante. Roma quebra esse conceito fazendo uma monarquia forte, né? Um rei forte de todas as cidades e estabelecendo assim um império de fato e de verdade. Tá, os gregos então aí e os itálicos foram se unindo com o povo etrusco através da ligação, do casamento. Então esse povo também não tinha conceito de separação de raças e não tinha preconceito com a raça dominada. Se você presta atenção em algumas civilizações anteriores, ele não aceitava o casamento deles, eles se julgavam superiores, então não poderia casar com alguém inferior. E o povo romano, então, é um povo mais aberto. Então, por isso essa mistura de raça, de latinos aí, de europeus, e faz esse povo tão bonito que é o povo romano. É um local que vale a pena ver, ainda mais agora, né? Estão passando por essa tragédia aí, e eles são uma nação espetacular. Você merece visitar, merece ver os fatos históricos do povo romano, uma arquitetura fantástica. E quem começou a urbanizar essa arquitetura fantástica desde desde 600 anos antes de Jesus, melhor dizendo, eles já estavam pensando em arquitetura, esgoto da cidade, estrutura da cidade, e Roma então leva essa fama. Tem também, nessa questão romana aí, é importante você até fazer uma pesquisinha, anota aí, pesquisa. O que você vai pesquisar? Você vai pesquisar a lenda de Rômulo e Rêmulo. São duas crianças abandonadas, tal, pela família, que disputava o governo, e nessa disputa de governo, disputa de poder, as duas crianças vão ser abandonadas, e você vai pesquisar lá, vai descobrir por que então... na cidade de Roma tem sempre uma grande estátua de uma loba alimentando duas crianças. Quem gosta de futebol, na camisa do time do Roma, tem lá, né, uma loba alimentando duas crianças. Rômulo, um dessas crianças, depois você pesquisa lá, ele vai ser um dos reis da cidade, então essa pesquisa é sua, fica forte nessa pesquisa. Tá, monarquia romana. Império Romano, então, como disse para você, vai dar vazão à palavra monarquia, vai valorizar de fato a palavra monarquia. Como é que o rei estabelecia? O rei, ele era responsável pela organização religiosa. O rei, além de ser um líder político, era também um líder religioso. Ele que liderava, ele que comandava as cerimônias religiosas. O rei é que declarava guerra. O rei tinha poder de declaração de guerra. Então, cuida da religião, cuida da guerra, e comandava o exército também, ele estava sempre à frente. Então, nas batalhas, o rei estava sempre à frente na liderança do exército. Abaixo do rei, aí está a palavra que até hoje acontece,
daí nós temos a mesma estrutura hoje no mundo. Abaixo do rei você tinha um senado. O senado era 100 pessoas de idade considerável, 100 pessoas. Essas pessoas limitavam o poder do rei. Por isso ia sempre ter uma guerra entre o senado e o rei. Hoje a gente tem uma guerra entre o senado e o presidente. E aqui havia uma lei que estava sempre limitando o poder real. Quem escolhia o rei, na ausência do rei, era o senado. Quem fazia as leis para o rei organizar as leis e mandar a partir da lei que o senado era esses 100 anciões que nós chamamos de senadores. E até hoje a política chama esses homens de senadores. Senadores nós chamamos hoje da república, mesmo na república. Daqui um pouco nós vamos chegar na república romana. E dentro então mesmo da monarquia romana, os senadores existem e têm esse papel de fazer lei para limitar, para não deixar um cara mandar sozinho. Você vai ter sempre aqui no Império Romano a estrutura de classes sociais bem definidas, tá? Como é que eram essas classes? A primeira classe são os patrícios. Daí a nomenclatura patrícia, patricinho, né? Ah, o cara é um patricinho, o cara é rico, tá? Veio dessa nomenclatura aqui dos patrícios, tá? Quem eram os patrícios? Era uma pequena parcela. Sempre os ricos sempre são uma pequena parcela, né? Mas não muda muito a história, a historiografia se repete. É uma pequena parcela, é uma classe social proprietária das grandes propriedades rurais, eram os homens ricos da cidade, também eram os sacerdotes, eles que faziam o culto, eles que tomavam conta das leis, eles eram os organizadores sociais da cidade. Então, a classe nobre era patrício, né? O patrício. O patrício, então, essa classe, ele não se mistura com outras classes, tá? Não havia possibilidade alguma de um plebeu misturar com o patrício. A segunda classe, como a gente disse, era o plebeu. O plebeu era uma classe de pequenos agricultores, não tinham cargos públicos. O plebeu podia até conseguir ficar rico, só que ele não podia ter cargo público e nem religioso. Havia uma limitação pela questão da cultura de classes. Quem é da classe inferior não pode alcançar um cargo da classe superior, ok? O patrício podia até ser pobre, mas ele andava na cidade e as pessoas se curvavam por ser de uma classe considerada superior. E você tem o cliente. O que é o cliente? O cliente é um plebeu que vai prestar serviço na casa do patrício. Fala, patrício, cuida de mim. E em troca de você cuidar de mim, me dá proteção, me dá trabalho, me dá abrigo, eu vou ser leal, eu vou ser servo. Seria uma servidão voluntária. Ele vai lá ser servo e trabalhar na casa ou na propriedade do patrício, ok? E tem uma última classe, que era os escravos, dominados nas guerras, né, ou por dívida. Depois na frente a gente vai acabar com a servidão de dívida. Essa guerra aqui, essa guerra desses escravos, né, que traziam nova gente para ser escravo, era um jeito de dominação, né? Quanto mais a gente tivesse guerra, por isso o Império Romano gostava de muitas guerras, muitos soldados, porque isso gerava mais império, mais soldados, mais guerras, mais dominados, mais escravos, mais mercadoria. Olha, professor, mercadoria, anote aí, o escravo é tido como uma mercadoria, um produto. É igual você vai no supermercado e compra lá 1 quilo de arroz, o escravo tinha essa visão, eles levavam para o mercado, trocavam, vendiam, espancavam. Então essa era a pior classe. Então vamos revisar, você tem os patrícios, né? Você vai ter então essa classe bacana, no topo então os patrícios, você vai ter os plebeus na segunda classe, e você vai ter os clientes, que são pessoas de forma voluntária querendo trabalhar para os patrícios, e tem essa última classe, que são os escravos. E como é que era a questão religiosa para a gente encerrar essa reflexão? Da mesma forma que os gregos tinham milhares de deuses, os romanos também caminhavam nessa direção, a um culto infinitos deuses, né? Infinitos deuses. Lembrando que na Grécia você tem dois tipos de culto, você tem o culto doméstico e você tem o culto cívico. O que é o culto cívico? Tem um culto cívico bacana, por exemplo, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são um culto dos gregos que era cívico.
O que é isso? Eles faziam um culto em função do patriotismo, da cultura grega, de estabelecer uma relação forte entre as pessoas. E esse culto era entre todos. Tá? Por que nós estamos citando isso? Porque os romanos se apropriam dessa ideia de culto cívico, se apropriam dessa ideia de fazer um culto coletivo e prestar vários cultos e dominar as pessoas aceitando os valores religiosos. Quando Jesus estava sob o Império Romano, você viu que não havia interferência dos romanos contra a religião dos meus amigos judeus. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, o ato do romano foi lavar as mãos, vai dizer o seguinte: não, vocês fazem o que querem, que essas leis são suas. Nós do Império Romano não estamos preocupados com esse rapaz. A única preocupação que os romanos tinham contra Jesus era a questão dele se chamar rei dos judeus. E isso trazia perturbação, porque quem é rei é o Império Romano. Os judeus estão sob o nosso domínio, eles não podem ter rei. Então a única perturbação que Jesus trazia para os romanos era essa nomenclatura de ser o rei dos judeus. A gente se vê na próxima aula, a gente continua fazendo os exercícios dessa unidade. Então, faça os exercícios, tá? Do capítulo 6, final do capítulo 6, e a gente vai respondê-los na aula que vem. Um grande abraço.